Certo, vamos mergulhar direto numa história absolutamente fascinante hoje. O jornalismo de guerra e a própria forma como a gente enxerga os conflitos armados do sofá de casa mudaram de um jeito drástico nas últimas décadas. E, honestamente, pouquíssimas figuras personificam essa transformação tão bem quanto Peter Arnett. Ele, infelizmente, nos deixou no dia 17 de dezembro de 2025, aos 91 anos, lá em Newport Beach, na Califórnia, por conta de um câncer de próstata. Mas a vida dele, olha, foi tudo menos comum. Nessa análise de hoje, a gente vai explorar como a carreira lendária e super controversa do Arnett serviu basicamente como um espelho perfeito para toda a evolução da correspondência de guerra moderna. Aqui está o nosso roteiro rapidinho para essa jornada. Vamos começar com o repórter no front, depois passamos por Vietnã, Pulitzer e controvérsia, em seguida entramos no Golfo, a guerra ao vivo, damos uma olhada na pressão política e críticas e fechamos com o legado de Arnett. Ponto 1. O repórter no front, da Nova Zelândia para o mundo. Tudo começa lá atrás, no dia 13 de novembro de 1934, quando ele nasceu em Riverton, na Nova Zelândia. Os primeiros passos dele trabalhando para a prestigiada National Geographic e num jornalzinho em inglês lá no Laos já davam uma boa pista do que vinha pela frente. Essa trajetória é, na essência, o verdadeiro avatar de como a cobertura de linha de frente evoluiu. Essa linha do tempo aqui ilustra bem uns saltos gigantescos que aconteceram na comunicação global. Pensem comigo, em 1966 ele já estava no topo do jornalismo impresso, ganhando o prêmio Pulitzer pela cobertura da Guerra do Vietnã. Aí damos um salto monumental para 1991, na Guerra do Golfo, com a primeira transmissão de guerra totalmente ao vivo pela TV. E o pioneirismo não parou por aí. Em 2001, ele estava lá na primeira transmissão de guerra em alta definição, direto do Afeganistão. É literalmente a história da tecnologia saltando do papel das agências de notícias para os satélites. E ele sempre ali, no olho do furacão. Ponto 2. Vietnã, Pulitzer e controvérsia. A era do papel. Trabalhando para a Associated Press, a AP, ele construiu aquela reputação de correspondente destemido, sabe? Isso foi forjado bem longe das salas de imprensa seguras. A rotina dele era estar lá fisicamente, marchando junto com as tropas americanas durante operações extremas, como foi o caso daquela cobertura traumatizante e super dramática da batalha na colina 875. E claro, essa convivência diária com soldados comuns e com a população civil gerou um atrito sem precedentes com o governo dos Estados Unidos. Em 7 de fevereiro de 1968, um oficial do exército que não foi identificado soltou para o Arnett o que viria a ser uma das frases mais infames daquela guerra. A vila de Bentré precisou ser totalmente destruída para ser salva. Essa visão crua, sem filtros, incomodou tanto que o general William Westmoreland e o presidente Lyndon Johnson fizeram uma pressão imensa para tentar forçar a Associated Press a tirar-lhe do país. Mas detalhe, não conseguiram. Só que esse escrutínio intenso sobre as reportagens dele durou décadas. Para se ter uma ideia, em 2004, a escritora conservadora Mona Charen lançou um livro chamado Useful Idiots, onde ela afirma que essa famosa frase de Bentré teria sido inventada pelo próprio Arnett. É um debate que mostra muito bem aquela tensão permanente sobre o que é a verdade objetiva numa zona de guerra. É o desafio constante de relatar o caos, enquanto se tenta equilibrar a observação do que está acontecendo no chão com as narrativas políticas que vêm de cima. Ponto 3. Golfo. A guerra ao vivo. A revolução do satélite. Aqui a gente muda de cenário. Em 1991, a história deixa o papel de lado e passa a ser transmitida direto para as TVs do mundo inteiro, ao vivo. Trabalhando pela CNN, a base de operações dele virou o famoso Hotel Al-Rashid, bem no coração de Bagdá. 16. Imaginem só, 16 horas contínuas e frenéticas de transmissão ao vivo que simplesmente marcaram o início de uma nova era na televisão. No dia 17 de janeiro de 1991, junto com os colegas Barnard Shaw e John Holliman, ele não estava mandando só informação falada para o mundo. Eles estavam transmitindo a sensação de estar lá. Dava para ouvir em tempo real o som aterrorizante das bombas explodindo lá fora e aquele lamento agudo das sirenes antiaéreas. Tudo isso enquanto operavam sem parar, debaixo de um bombardeio intenso. E o grande pulo do gato tecnológico que permitiu que esse momento inédito acontecesse foi um equipamento específico, o telefone por satélite. Enquanto uns 40 outros jornalistas internacionais simplesmente ficaram no escuro e sem comunicação assim que a infraestrutura local caiu, a CNN tinha essa tecnologia de forma exclusiva. Isso transformou o Arnett no único jornalista estrangeiro operando em Bagdá depois que o resto do pessoal teve que sair. Foi aí que a Guerra do Golfo se tornou o primeiro conflito assistido totalmente ao vivo na história. Ponto 4.
pressão política e críticas. A Guerra da Informação. Ser o único olho do mundo lá dentro significava, inevitavelmente, mostrar a guerra pelo ângulo do que muita gente considerava o outro lado. Foram 5 semanas de reportagens direto de um país sendo bombardeado, o que rendeu até mesmo uma entrevista super polêmica com o próprio líder iraquiano, Saddam Hussein. Logicamente, isso causou um choque de realidade gigantesco. Antes da guerra começar, a narrativa oficial da coalizão batia pesado na ideia de bombas inteligentes e precisão cirúrgica, passando a imagem de que os danos civis seriam mínimos. Mas do outro lado da tela, as reportagens exclusivas do Arnet, direto das ruas, mostravam instalações civis seriamente destruídas e um estrago imenso na infraestrutura da cidade. Esse embate de informações chegou no limite num incidente bem específico. Uma reportagem chocou o público ao mostrar uma instalação bombardeada que, segundo a equipe local, era uma fábrica de leite em pó para bebês. Na mesma hora, as forças da coalizão rebateram com firmeza, garantindo que o local era, na verdade, uma fábrica secreta de armas biológicas. Essas duas versões bateram de frente na TV, num exemplo purinho de como a guerra de narrativas acontecia em tempo real. E o clima pesou no cenário político. 34 membros do Congresso dos Estados Unidos reagiram assinando uma carta que acusava o jornalista de ser impatriótico. E essa pancada veio logo depois de um comunicado oficial da Casa Branca, no dia 25 de janeiro, que chegou a dizer que ele estava sendo usado como uma ferramenta de desinformação da inteligência iraquiana. Ponto 5. O legado de Arnet. 35 anos em zonas de guerra. Saindo um pouco do caos político, o reconhecimento pelo trabalho dele veio de várias formas, incluindo a Ordem do Mérito da Nova Zelândia. Claro que a vida pessoal tentou acompanhar esse ritmo alucinante. Ele foi casado com a sul-vietnamita Nina Nguyen, de 1964 a 1983, e eles tiveram 2 filhos. Aliás, o jornalismo está no sangue, já que a filha dele, Elsa, também construiu uma carreira de muito sucesso em jornais como The Washington Post e o Boston Globe. Se a gente pegar o livro dele de 1994, o best-seller Ao Vivo do Campo de Batalha, a lista de coberturas é de cair o queixo. Vietnã, Laos, Indonésia, Chipre, Iraque e depois ainda teve o Afeganistão. Esse nível absurdo de dedicação para testemunhar a história em primeira mão tem um exemplo clássico. Em abril de 1975, quando Saigon estava caindo para os norte-vietnamitas e quase todo mundo fugiu, ele decidiu ficar. Ele foi um dos raríssimos ocidentais que ficaram lá para conversar com as forças invasoras e relatar a ofensiva final. Olhando para tudo isso, desde as selvas do Vietnã até aqueles céus iluminados de Bagdá, fica muito clara a tensão que existe entre os relatos de quem está com a bota no chão e as narrativas construídas por militares e políticos. Com todas essas acusações de inventar citações, os debates sobre fábricas de leite ou de armas e a pressão esmagadora de governos poderosos, fica no ar uma provocação gigante para a gente pensar. No meio do fogo cruzado da comunicação moderna, será que a verdadeira vítima de qualquer guerra é sempre a verdade consensual? É uma reflexão pesada, mas absolutamente necessária sobre o papel de quem tem a coragem de ir exatamente para onde a história está acontecendo.